Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai começar a gravar uma série de vídeos que abordam o principal tema do budismo, que é a questão do sofrimento, né? Todos vocês devem saber que o próprio Buda, ele se colocava como sendo um médico que tem uma receita para a questão do sofrimento, onde ele dava essa receita. E aí, se o paciente tomasse este remédio ou não, não era culpa do médico, uma vez que o médico passou a receita, né? Então, entre todas as tradições religiosas, o budismo talvez seja aquela que mais trabalha essa questão do sofrimento, né? E há uma questão também importante para a gente compreender, que há diferentes abordagens quando se fala do sofrimento, né? Tem a questão do sofrimento físico, né, que exige uma intervenção médica, certo? Tem também um segundo tipo de sofrimento, que é o sofrimento moral, que vai exigir uma intervenção educacional, né, segundo alguns. Tem também o sofrimento psíquico, né, o sofrimento mental, que vai precisar, para ser solucionado, uma intervenção da psicologia, também da psicanálise. E também um sofrimento, segundo alguns, causado por alguma metafísica, né? Ou seja, sofremos porque existe alguma metafísica que faz com que a gente tenha esse tipo de situação. Lógico, para quem acredita que o sofrimento é provocado por alguma força metafísica, é preciso também que alguma força metafísica venha resolver este problema, certo? A visão budista, ela parte do princípio de que se nós sofremos, não é para que a gente fique mais sábios. Não. Sofremos pela nossa ignorância, né? Que é a palavra budista, né? Uma palavra muito usada no budismo na realidade, chamado de avidya, certo? A ignorância. E aí, eu tive uma dúvida muito grande em como começar a abordar este assunto, né? Porque é muito abrangente. Então eu comecei a pensar o seguinte: todos nós elegemos alguma coisa como sendo a causa da nossa felicidade, né? Todos nós elegemos um objeto, uma situação ou uma pessoa como sendo a causa da nossa felicidade, né? E esse objeto de felicidade tem muito a ver com a nossa cultura, né? Tem muito a ver com a nossa educação familiar, né? Tem muito a ver também com as questões do nosso mundo interno. Então tudo começa quando a gente elege algo como sendo a nossa fonte de felicidade, né? A gente vai montando uma situação externa que é para desenvolver alguma qualidade interna. Por exemplo, uma qualidade de ser mais paciente, uma qualidade de ser mais calmo, ou até mesmo uma qualidade de ser mais rico, né? Ou então a gente também monta uma situação externa para tentar validar alguma coisa da nossa personalidade. Tipo assim, eu sempre fui desse jeito, eu sempre fui um professor, eu sempre fui um médico, eu sempre fui um advogado, né? Então a gente vai montando as situações da nossa vida com o objetivo de felicidade, geralmente para criar alguma coisa em nossa personalidade ou para validar alguma coisa em nossa personalidade, né? Eu acho que isso fica muito claro para cada um de vocês. E uma outra coisa interessante é que a gente faz tudo com a melhor das intenções. A gente capricha, faz tudo com a melhor das intenções. Mas, na verdade, não há quem escape às perdas e às partidas, né? Então, o próprio Buda dizia o seguinte: as criaturas, os seres, procuram sukha, que é felicidade, mas encontram dukkha, que é a insatisfação ou a insatisfatoriedade, certo? Uma coisinha para a gente refletir bem, eu vou repetir. As criaturas procuram sukha, felicidade, mas encontram dukkha, sofrimento ou insatisfação ou insatisfatoriedade, né? Então a gente poderia pensar assim também:
Será que estamos procurando a felicidade no lugar certo? Será que tem lugar certo para procurar a felicidade? Será que tem esse lugar certo? Né? Outra reflexão importante nessa questão da felicidade é: e quando a gente tem certeza que a nossa felicidade está ali? Quando a gente tem certeza que a felicidade está em um determinado lugar? Quando a gente chega nesse lugar, que encontra o objeto de felicidade, o que é que acontece com esse objeto? Esse objeto se transforma no medo, a gente tem medo de perder. Esse objeto de felicidade também fica difícil da gente manter, fica. A gente fica refém daquele objeto de felicidade. Esse objeto de felicidade, ele se desgasta. É estranho, porque o nosso senso geralmente é esse, é criar uma situação que é para poder a felicidade o quê? Que é para poder a felicidade brotar. Quando na verdade todas as coisas que existem são anica, ou seja, são impermanentes. Então, como ser feliz se tudo é impermanente? O nível de desgaste emocional, mental que a gente passa para poder manter as coisas gera um sofrimento. Gera pelo menos uma situação de insatisfatoriedade. Né? Então aí eu já estou lhe explicando o primeiro nível de sofrimento, que é o sofrimento causado por quem? É o sofrimento causado pela mudança. É o sofrimento causado pela impermanência. Ou seja, é tudo mudando e a gente tentando controlar pessoas, os objetos e as situações. Não é? É alguma coisa muito comovente. A gente construir tudo na vida e de repente ver tudo o quê? Ver tudo desmoronar. Devido a essa característica, a esse selo da realidade, como o Buda falava, que é a questão da impermanência, chamado por ele de anicca. Certo? Reflita sobre isso. Uma outra questão interessante, né? Só para reforçar na verdade o que eu estou lhe dizendo, há um monge budista, na verdade um tulku, né? Um monge do budismo tibetano, chamado Shagdo Tulku Rinpoche, onde ele escreve o seguinte, eu vou ler para vocês. Com frequência, pensamos que o único meio de criar felicidade é tentando controlar as circunstâncias externas da nossa vida, tentando consertar o que nos parece errado ou tentando nos livrar de tudo que nos incomoda. Mas o verdadeiro problema encontra-se na nossa reação a estas circunstâncias. O que temos de mudar é a mente e a maneira como ela vivencia a realidade. Shagdo Tulku Rinpoche, muito conhecido aqui no Brasil. Então a nossa tendência é essa, de ficar sempre ajustando, sempre controlando as coisas. E é incrível também porque a gente sempre tem a sensação que está faltando algo. Não é? De manhã, café, à tarde, o almoço, de noite, o jantar, sempre tem algo para a gente fazer. Né? Trabalho, diversão, religião, muitos relacionamentos, poucos relacionamentos, isso é dukkha. Dukkha é o constante ajeitar das coisas, né? A natureza das coisas que nunca se estabiliza e a gente fica sempre tentando o quê? Sempre tentando fazer com que essas coisas fiquem sob o nosso comando. Né? O que eu também não estou dizendo que é para a gente deixar as coisas de qualquer modo. Né? Mas eu estou apenas falando que o nível de desgaste mental e emocional que a gente passa tentando controlar pessoas, objetos, situações é muito grande. Né? Quando eu falo isso, eu me lembro de um praticante que tem aqui, né, Arthur San,
Uma vez a gente conversando sobre isso, ele falou, é o princípio da física chamado de entropia. Tudo tende ao caos. Não tem jeito. É uma lei da física que o Buda chamava isso de anicca, né? Ou seja, impermanência. Tudo tende a ser impermanente. Mas qual é o problema? O problema é que a gente só se dá conta da mudança quando essa mudança chegou num nível muito grande. A gente não percebe que as coisinhas vão mudando de pouquinho em pouquinho. Aí quando menos espera, a gente se dá conta, mudou de vez. Né? Como os relacionamentos. Quando a gente menos espera, acabou. E a gente às vezes não consegue identificar onde foi que começou o fim. Né? Então, existe esse sofrimento da gente não aceitar a impermanência das coisas. Né? Essa luta racional, essa luta emocional nossa em resistir à mudança. Né? As coisas mudam. Né? Nada é para sempre. As pessoas mudam. O nosso desejo muda. O desejo das outras pessoas também muda. Ora o desejo das pessoas nos inclui e ora o desejo dela não nos inclui. Como é que a gente faz para poder viver de maneira saudável com todas essas mudanças? É preciso, como os praticantes budistas, né, a gente costuma dizer, é preciso saber posicionar a mente e também posicionar as emoções diante de todas essas circunstâncias. Né? E aí é uma coisa interessante, porque o nosso desejo também muda. Não é só o desejo das pessoas. E aí, quando os nossos desejos mudam, a gente tem que ser bastante corajoso para também poder mudar a nossa vida. Vou repetir. Quando os nossos desejos mudam, nós temos que também ser corajosos para mudar a nossa vida em direção àquilo que o nosso desejo, depois de avaliado racionalmente, emocionalmente, o que é que ele pode nos propiciar. Né? Então, é preciso uma coragem para mudar, né? E também é preciso uma coragem de resignação, ou seja, as coisas mudaram, eu vou tentar aceitar. Ou ainda, é preciso que a gente dê um novo sentido às coisas. Né? É preciso que a gente ressignifique a nossa vida. Né? Ou seja, vivendo as mesmas coisas de maneira o quê? Com um sentido diferente. Se você conseguir viver com resignação, caso você deseje, ou você consiga viver ressignificando a sua vida, sem fazer grandes mudanças, talvez o nível de sofrimento seja menor. Certo? Então, outra coisa que é importante deixar claro, não é a mudança que causa o sofrimento. Preste bem atenção nisso. Não é a mudança que causa o sofrimento. O que causa o sofrimento é a nossa resistência, é o nosso apego às coisas. Se simplesmente a gente aceitasse e soubesse viver com a impermanência, essa impermanência não causaria nenhum tipo de quê? Nenhum tipo de infelicidade, nenhum tipo de dukkha, né? De insatisfação. Mas o que acontece? A gente é mimado, não aceita, a gente faz birra, a gente briga e sofre. Né? Infelizmente essa é uma verdade. A gente não aceita a impermanência. A gente briga, faz birra e sofre. Então, quanto mais a gente tiver essa postura de controlar pessoas, objetos, situações, mais insatisfatório será o nosso dia a dia. Repito, o que não quer dizer que a gente deve deixar tudo ao léu, tudo de todo jeito, certo? Não é isso que eu estou me referindo. Né? E tem outra questão importante quando a gente fala do sofrimento, que é o nosso estilo de vida, que é muito condicionado. Né? O nosso estilo de vida é muito condicionado. Para a gente fazer uma determinada coisa em nosso trabalho, até para ir para o nosso trabalho, há uma infinidade de situações que tornam possível ou não nós chegarmos até lá. Né?
Hoje é dia 21 de maio de 2018 e eu estava vendo no rádio, né, ouvindo no rádio, que os caminhoneiros do Brasil inteiro estão fazendo manifestações contra o preço, contra o aumento do preço dos combustíveis. Então, muito possivelmente, alguém que é de um lugar para o outro já vai ter uma dificuldade ou de repente não pode nem chegar. Por quê? Por conta de uma greve. Né? Então, o que é que você nota? Que nossa vida é muito condicionada. Né? Por mais que você tenha vontade de fazer alguma coisa, às vezes você não está bem para fazer aquela coisa. Por mais que aquilo dependa só de você, tem dia que você não está muito bem. Né? Então tem esse sofrimento dos condicionamentos que a gente é refém. Né? A própria monja Coen, ela gosta de dizer, ela costuma falar assim, né? As coisas, né? O mundo é feito de causas e condições. Quais são as causas e condições que você está criando para poder lhe reger? Porque quanto mais condições positivas eu tiver na minha vida, mais facilidade para poder fazer aquilo eu terei. Né? Outra coisa que é importante a gente refletir, né? Essa forte interdependência nossa, né? Nós somos seres interdependentes. Né? Só que às vezes a nossa interdependência não é muito boa. Às vezes existe esse sofrimento que é causado pela interdependência. Ou seja, alguém do meu relacionamento não está bem e por interdependência eu também acabo o quê? Também acabo sofrendo. Né? Isso existe demais. Né? É como eu costumo dizer, as notícias chegam. As notícias mexem muito com a gente. Então aí você tem o sofrimento da interdependência, né? O sofrimento dos condicionamentos que a gente acabou criando. Né? Então uma coisa importante para você refletir. Quais são os seus condicionamentos? Não é? Quais são os seus condicionamentos? Certo? Qual é a qualidade da sua interdependência? Qual é a qualidade da sua interdependência? Você tem uma interdependência mais positiva com as pessoas ou uma interdependência negativa? Você pode estar pensando, são relacionamentos? Sim. Mas de maneira geral, essa interdependência ela é positiva ou é negativa? Vale a pena determinados tipos de interdependência que você tem ou não vale? Certo? Aí você pensa a respeito disso. Pois é. Né? Uma outra reflexão importante quando a gente vai falar do sofrimento, é interessante, porque eu estou falando que a gente vai falar do sofrimento, até agora a gente só falou de felicidade, né? Praticamente tudo de felicidade. Muita coisa de felicidade, né? Então, uma observação que é a seguinte, vocês concordam que todo mundo deseja ser feliz, não concorda? Sim. Né? Nos sutras tem, né, o Buda dizendo, todos os seres temem a morte, todos os seres buscam sukha, felicidade. Né? Mas aí tem uma questão importante, será que a gente sabe como? Será que a gente sabe como ser feliz? Parece que a gente confunde as causas da verdadeira felicidade. Né? A gente confunde felicidade com prazer, a gente confunde felicidade com bens materiais, a gente confunde felicidade com situações externas. Repito, desejamos ser felizes, mas parece que não conhecemos a verdadeira causa da felicidade. Né? Porque a gente associa felicidade com coisas que são puramente impermanentes. Então, o que eu estou querendo lhe dizer é que na perspectiva budista, a felicidade não vem de causas externas. Certo? Não vem. Aquilo que é de fato felicidade não pode gerar sofrimento. Vou repetir. Aquilo que é felicidade não pode gerar sofrimento. Certo? Dificilmente a gente vai associar essa questão da felicidade com equilíbrio emocional. Dificilmente a gente associa a felicidade com paz mental, com bem-estar interior. Né? Então,
a impressão que dá é que, de fato, nós não conhecemos a verdadeira causa da felicidade. Isso é muito comovente, porque tudo que nós fazemos na vida, absolutamente tudo, é com o intuito de ser feliz e afastar o sofrimento. Ser feliz e afastar o sofrimento. E a equação que a gente está usando para resolver esse problema não está dando certo. Né? A equação que estamos usando não tem dado certo. Porque qual é a nossa equação? A nossa equação é a seguinte. A gente elege alguma coisa como sendo felicidade. Né? A felicidade está em algum lugar. Quando a gente chega nesse lugar, o objeto de felicidade também é objeto de preocupação. E a gente vai vivendo dessa maneira, elegendo uma coisa como felicidade. Quando chega nesse lugar que tem a felicidade, a gente elege outra coisa, depois outra, depois outra, depois outro objeto como sendo felicidade. Objetos, pessoas e também situações. Né? É uma coisa interessante, a gente estava discutindo uma certa vez aqui. Né? A gente abraça a felicidade com força. A gente abraça o objeto de felicidade com força. Que é para o sofrimento não entrar. Aí quando a gente olha de perto, aquele objeto de felicidade também tem determinados níveis de sofrimento. Né? Então é preciso ter um equilíbrio emocional para poder se relacionar com essas coisas que a gente está falando aqui, né? Com essas circunstâncias que a gente está estudando aqui. Né? Então, a maioria das pessoas associa felicidade com prazer. Felicidade com fortes sensações. Será que realmente felicidade é isso? Não é? Então, na verdade, o prazer é o nosso fingimento de felicidade. Né? O prazer é o nosso fingimento de felicidade. Então, como eu não sei exatamente como ser feliz, eu simplesmente utilizo o prazer de qualquer tipo para poder ter momentos mais agradáveis, que na verdade não resolve o problema. Né? Aí entra uma questão muito interessante que o Buda falava, que é a questão do desejo. Né? O desejo leva ao apego. O desejo leva ao apego, ou seja, eu desejo, eu quero. Então eu vou montar uma situação para aquilo que eu desejo se materializar. E essa materialização não são coisas, são apenas objetos, não, né? Sensações também, pensamentos também. Né? Então, uma coisa para você guardar também importante é a seguinte: se a nossa memória estiver fixada ao objeto de prazer, a mente vai se arquitetar para ter de novo e de novo. Eu repito, se a nossa memória estiver fixada a um objeto de prazer, a mente ela vai se arquitetar para poder ter aquele objeto de novo, de novo e de novo. Entendeu? Quer que eu repita? Repito. Veja, se a nossa memória estiver fixada a um objeto de prazer, qualquer um, o que é que vai acontecer? A nossa mente vai criar situações, vai arquitetar situações que é para a gente ter de novo aquele objeto, que é para reproduzir aquelas sensações. Não é? O maior engano do mundo é achar que de repente você gosta da praia. Na verdade você não gosta da praia, você gosta da sensação que a praia lhe proporciona. Nossa, eu gosto tanto do campo. Será que você gosta do campo? Ou você gosta da sensação que o campo lhe proporciona? Eu gosto do shopping. Será que você gosta do shopping ou da sensação que o shopping lhe proporciona? Isso é para pensar. Não é? Então, pessoal, reflita sobre isso. Não é? E também reflita, pense muito a respeito dessa outra questão. É que o nosso corpo, as sensações, as emoções, a nossa mente
trabalha uma para alimentar o outro. Mente, corpo, sensações e emoções trabalha um para alimentar o outro. Como assim? Aí é o seguinte: a mente viciada pensa para o corpo sentir. Anote essa daí, viu? Anote. A mente viciada pensa para o corpo sentir. O corpo viciado sente para a mente arquitetar. O corpo viciado sente para a mente o quê? Para a mente arquitetar. Né? Então, essa é a nossa situação. Então, tem gente que associa felicidade a sensações, né? A usar substâncias, a ter um romance, a ter um caso, a ter um amor, né? Outras pessoas associam felicidade com conquistas. Então a pessoa trabalha, batalha e consegue. Aí tem aquele nível de quê? Aquele nível de satisfação, aquele nível de felicidade, né? Tem pessoas que costumam falar que felicidade tem mais a ver com as questões dos relacionamentos, né? Mas de maneira geral, a gente costuma associar felicidade com o quê? Com conquistas e também com sensações, né? Eu, quando estava pesquisando, né, estudando esse tema, eu li um artigo de Walter Barbosa, que ele é membro da Sociedade Teosófica, né? E ele escreve o seguinte, aquilo que eu já havia falado para você. Ele diz: os desejos podem chegar e partir continuamente, sem maiores consequências. Se a memória não tiver fixado em nós a exigência da repetição prazerosa, a luta pela posse das coisas, inclusive com a certidão de casamento, tem a ver com a busca dessa garantia, né? Então, a gente quer as garantias para ser felicidade, seja com o que for. A gente quer a garantia, né? A certidão de casamento. Eu estava vendo aí o casamento do príncipe, esses um desses aí, né? Da Inglaterra, me fugiu o nome dele agora. É incrível a quantidade de gente que tinha para testemunhar, para assistir, né? Ou seja, para validar, certo? Logicamente que os casamentos, relacionamentos, eles são de extrema importância, desde que a gente saiba como conduzi-los, né? Então, como é que acontece o nosso engano? Como é que acontece o nosso engano? O nosso engano é desse jeito. Tem a ideia de um eu, de identidade, certo? Existe a ideia de um eu, de uma identidade. Esse eu tem um desejo, geralmente desejo de apego, às vezes também de repulsão. Aí quando a gente tem esse desejo de apego, a posse nos faz repetir o prazer. Ou seja, eu vou ter aquela coisa que é para reproduzir aquele prazer, aquela sensação, do que quer que seja. E a gente começa a lutar para poder ter a garantia desse objeto prazeroso. Então é desse jeito que a gente vai construindo as situações de nossa vida. Repito, como? Com uma ideia de eu muito forte, uma ideia de identidade. Esse eu tem um desejo. Esse desejo pode ser de apego ou de aversão. Eu luto para poder ter esse objeto que vai me dar prazer, que é para poder reproduzir determinadas sensações. Então, é assim que a gente vai construindo uma paisagem em nossa mente. Ou seja, a gente passa a ficar fixado, envolvido naquele objeto de felicidade, né? A gente vai criar uma bolha, a gente vai ver dentro dessa bolha, né? Então, perceba que existe uma forte ligação entre a posse das coisas e a repetição do prazer. Ou seja,
Eu quero uma garantia para que o meu prazer exista. E qual é a garantia para que esse prazer exista? É a posse. Né? Então aí tem as batalhas, né? Ou seja, tem o nosso esforço para coisas que em permanência vão corroer. Né? Inclusive a mente providencia para que a gente se engane, pensando que o exagero vai saciar e resolver os problemas. Né? Isso é uma coisa muito comovente também. Né? Às vezes, quando a gente tem um nível muito grande de apego, de desejo, a gente tende a pensar assim: eu vou exagerar, porque exagerando eu vou ter aquele nível de felicidade, de sensação mais prazerosa, cada vez maior. Só que, como os sábios costumam dizer, né? Isso é como estar com sede e beber a água do mar. É como estar com sede e beber a água do mar. E é justamente por isso também que a gente percebe na sociedade de hoje as grandes porções. As grandes porções de comida, as grandes porções de bebida, o radicalismo das orações, das meditações. Enquanto que, na verdade, como o próprio Buda falava, o caminho é o caminho do meio e não o caminho dos extremos. Então, perceba que a verdadeira felicidade é difícil da gente encontrar. Né? Então, por ser difícil de encontrar, a gente troca a verdadeira felicidade pela falsa felicidade. Isso é muito comovente. Repito, a gente troca a verdadeira felicidade pela falsa felicidade, aquela dos prazeres apenas. Né? A gente troca a verdadeira felicidade por uma felicidade que vem disfarçada de sofrimento. Né? E a gente se acha muito esperto nessa troca. Isso é muito comovente também. A gente se acha esperto por trocar a felicidade verdadeira por migalhas. Né? Então, reflita sobre isso. Né? Eu sei que não é fácil, né? Não adianta a gente saber intelectualmente as coisas, né? A gente tem que saber em outro nível, né? Também no nível emocional e não apenas intelectual. Uma coisa que é importante também você perceber é a relação do tempo com o prazer e do tempo com o sofrimento. Né? Eu acho que todos vocês sabem disso. Né? Vocês já devem ter percebido na própria pele, na própria emoção. Né? É que na presença da dor, o tempo se alonga. Então, quando a gente está sofrendo, o tempo se alonga. Na presença da felicidade, o tempo se contrai. Na presença da dor, o tempo se alonga. Na presença da felicidade, o tempo se contrai. Então a nossa tendência é qual? A nossa tendência é aumentar o nível do prazer, aumentar o tempo do prazer. Por isso as grandes porções que eu já estava falando ainda agora. Né? O que os mestres dizem é que sem a ilusão e a ignorância que ela provoca, não poríamos a mão no fogo. Se a gente não tivesse iludido, se a gente fosse